Estamos para ser embora, no começo. Pode ir. Bem, pessoal, bom dia. A gente está mais uma vez hoje aqui para iniciar a nossa live, terceiro capítulo do livro de Romanos. Ontem nós finalizamos o capítulo, o capítulo 2 e a gente abordou vários assuntos e hoje a gente vai tratar do capítulo 3. Lembrando aí para você que a gente está disponibilizando no Facebook e também no Instagram um link para você baixar o material, tanto o anterior quanto o de hoje, ok? Se você não conseguiu fazer, dá uma corridinha lá, dá tempo, tá bom? Lembrando, pedindo também a vocês que possam compartilhar, né, com alguém, com um amigo, alguém da família, se você considera que esse estudo está abençoando a sua vida, dá um cliquezinho lá e compartilha com um amigo, ok? A gente ainda tem um minutinho, a gente está propondo começar sempre às 11 horas, né? Então, a gente tem aí um minutinho. Vamos dar um tempinho só para o pessoal ir sendo notificado e em seguida a gente começa, ok? Queria agradecer aí o pessoal que está compartilhando, que está participando aí dessa live. Eu tenho certeza que vai ser edificante para todos. Amém? Aqui no Instagram a gente já tem aí Paulo Vitor, tem também a Cildelane, né? Figura sempre carimbada, marcada, bacana. E, enfim, chegou o nosso tempo. Vamos iniciar o nosso estudo, amém? Deus abençoe a sua vida. A gente vai falar hoje do capítulo 3 do livro de Romanos. Um capítulo que vai abordar aí vários assuntos, dentre eles a fidelidade e justiça de Deus, a infidelidade e injustiça dos homens, a justificação pela fé, a universalidade do pecado. Esse tema aí é muito importante para a minha vida e para a sua vida, e a redenção através de Jesus. Amém? Todos esses 5 assuntos, eles vão ser abordados aqui nesse capítulo 3, para você ver como é que o livro de Romanos é um livro extremamente relevante para a nossa fé cristã, para a nossa vida cristã, porque ele trata de assuntos que são altamente relevantes e profundos para a nossa fé cristã. Amém? Então, eu vou só trazer aqui uma definição de uma palavra que a gente vai encontrar aí logo no início desse capítulo, para a gente entender. Aí você vai falar, mas eu já sei o que é, mas pode ser que alguém tenha alguma dúvida e a gente vai tentar explicar aqui para poder já iniciar, né? Porque é muito ruim quando você lê alguma coisa e não consegue identificar o que significa aquela palavra. Então você perde o contexto, você perde o feedback, o fio da meada, né? Então é sempre bom a gente saber o que significa cada palavra. Eu só queria dar só um lembrete. Eu olho para cá, que é o Facebook, né, que está no computador, e olho para cá, que é o Instagram. Então, de vez em quando, eu vou mudar, só para poder não parecer que eu estou olhando só para um lado, né? Aí, de vez em quando, eu vou mudar de direção, porque... E vou deixar alguém, né? Vou virar as costas para alguém, vamos dizer assim. Porque a gente está tentando fazer essa live direto, tanto do Facebook quanto do Instagram, para que as pessoas possam ter acesso, né? Enfim. E então, a palavra que a gente vai definir aqui é circuncisão, uma palavra que a gente vai encontrar logo no início do capítulo 3, e diz assim, ó, eu peguei uma definição, você pode pegar aí no Wikipédia, no Google, enfim. Circuncisão, ela é uma palavra grega que vai dizer assim, Brit Milá ou Bris Milá, que é a cerimônia religiosa dentro do judaísmo, no qual o prepúcio do recém-nascido é cortado ao 8º dia como símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. Também é nessa cerimônia que o menino recebe o seu nome. Então, os meninos, eles têm o prepúcio cortado
como forma de fazer uma aliança com Deus. Só para você ter uma ideia do que isso representa, você lembra da guerra dos filisteus contra os israelitas? Saul, ele era constantemente afrontado pelo exército dos filisteus, e quando Davi se aproxima para levar os alimentos para os seus irmãos, ele olha aquele gigante e ele faz a seguinte pergunta: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que Davi estava querendo dizer? Davi estava dizendo que Golias não tinha aliança com Deus. Golias não era circuncidado. Como que pode ele fazer uma coisa desse tipo? Então Davi, ele tinha aliança com Deus e ele sabia que aquele povo que estava sendo afrontado também tinha. Então, por que motivo eles permitiam que esse gigante fizesse essa afronta? Então, Davi estava demonstrando que a aliança com Deus fazia toda a diferença. Então, a gente vai encontrar essa palavra circuncisão em alguns momentos aqui desse capítulo, e a gente agora já sabe que a circuncisão era um símbolo da aliança de Deus com o povo judeu, com o povo de Israel. Amém? Então, tratando desses assuntos, a gente vai encontrar aí o primeiro, que é a fidelidade e justiça de Deus. Mas antes, eu queria ler todo o capítulo 3 para a gente já iniciar esse nosso estudo. Amém? Se você tiver acesso a uma Bíblia aí, né? Você pega ela agora, nesse momento, abre no livro de Romanos, separa aí no capítulo 3 e a gente vai iniciar essa leitura juntos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Então, estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, pratiquemos o mal para que nos sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Versículo 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Versículo 21. Entretanto,
Nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. E isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nesse capítulo capítulo 3, do versículo 1 ao 8, o Paulo vai tratar da fidelidade e justiça de Deus, mostrando que ele é um Deus fiel e um Deus justo. Paulo trata da infidelidade dos homens, ele mostra aqui nesses versículos a infidelidade dos homens, ressaltando, né, colocando um foco de luz na fidelidade e justiça de Deus. Ele mostra que o homem é falho, mas que Deus é justo, que Deus é fiel. E nos versículos do 1 ao 3, os judeus, sem dúvida, eles estavam prontos para uma batalha com o apóstolo Paulo diante daquele discurso, diante de todas as denúncias e instruções que o apóstolo Paulo estava fazendo. Eles acreditavam que só pelo fato de eles serem judeus, eles já estavam em vantagem em relação aos outros. Eles não precisavam de mais nada a não ser da sua linhagem judaica, de sua tradição, da lei que os garantia. Então, eles consideravam isso, por isso, serem superiores aos demais. E aí, Paulo vai dizer aqui, ó, no versículo 1 até o 3. Que vantagem pode haver, então, em ser judeu? Ou que utilidade existe na circuncisão? Note que a gente já começa a falar da circuncisão. Então, ele quer dizer, porque a igreja de Roma era misturada, né? Ela tinha tanto gentios, gregos, como judeus. Então, havia um questionamento entre o que vantagem haveria entre um homem ser circuncidado. Então ele vai continuar. Muita, em todos os sentidos, primeiramente porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Ele já tá se considerando melhor e superior só pelo fato de ser judeu. Percebe? E aí continua, sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? Então, Paulo já está colocando aqui uma questão bem lógica, né? Se eles estão realmente em vantagem, então, se alguns judeus forem infiéis, isso quer dizer que a infidelidade dele conseguiria anular a fidelidade de Deus? Aí, no versículo 4, Paulo vai começar a responder, né? Que absolutamente que não. Então, note que há sempre nos irmãos judeus uma necessidade ou um tratamento diferenciado para mostrar que eles eram sempre superiores por serem judeus. Do versículo 4 ao 8, agora, o apóstolo Paulo procura focalizar com maior clareza as relações existentes, né, entre a herança judaica
e os princípios da religião que Paulo tá demonstrando nesse discurso do capítulo 3. Então, ele vai mostrar que essa fé que ele está demonstrando nesse capítulo, mais especificamente nesses versículos do 4 ao 8, ela é superior àquilo que eles praticavam, que era a lei mosaica. Paulo vai mostrar que essa fé, esse discurso que ele está estabelecendo com esse povo nesse momento, ele não recebeu de qualquer pessoa. Ele não leu em alguma revista ou algum livro. Ele recebeu diretamente do Pai. A conversão de Paulo foi algo totalmente diferenciada, né? A conversão de Paulo foi tratada diretamente com o Senhor Jesus. Só um minuto. Paulo não recebeu instruções de ninguém acerca da graça, acerca da salvação em Jesus. Foi diretamente com Jesus. Então, Paulo vai tratar desses assuntos porque a igreja de Roma ela tinha tantos problemas como qualquer outra ao redor do mundo, principalmente porque ela era de origem judaica. Ela se converteu ao cristianismo, né? Parte desses irmãos, mas eles tinham uma tradição judaica, uma raiz muito forte no judaísmo. Então, note que às vezes eles não faziam isso por mal ou intencionalmente, mas acabava realizando isso porque estava impregnado no sangue deles. Os irmãos judeus eles não faziam em alguns momentos intencionalmente, né? Para provocar Paulo ou simplesmente para contrariá-lo. Mas é porque eles tinham raízes no judaísmo. E esse era o desafio de Paulo. Entrou aqui no Instagram, né? O nosso amigo Yarlo lá de Deodoro. Oi, Yarlo, Deus abençoe. Vitória também, Deus abençoe, Vitória. Sejam bem-vindos, tá? Então, Paulo está tentando demonstrar que essa fé que ele estava pregando era uma fé superior à lei. E que as tradições judaicas, por mais bem intencionadas que fossem, elas não tinham poder de trazer algum benefício para o ser humano. Ao contrário, demonstrava para o ser humano aonde ele estava errando, mas não conseguia fazer nada. Do versículo 9 ao 20, do 9 ao 20, Paulo vai tratar vai demonstrar que todo mundo, seja ele gentil ou judeu, é escravo do pecado. Ele explica o porquê disso e ensina que todo ser humano tem uma natureza pecaminosa. Todo ser humano tem uma inclinação para o mal. Todo ser humano, ele já nasce com isso no seu sangue, no seu DNA, se você preferir. Então, é bem comum algumas pessoas dizerem: não, mas aquele rapaz era tão bom, ele é bom, ele é isso. Deus abençoe, Ivan está chegando aí, né? Deus abençoe, Ivan, seja bem-vindo. É muito comum a pessoa dizer que aquele rapaz é tão bom, então ele não precisa de Jesus. Nós ouvimos isso e até respeitamos, né? Até um certo ponto, porque a gente entende que o raciocínio lógico e o raciocínio humano nos leva a crer e a pensar que uma pessoa que pratica o bem, ela não precisa de Jesus, ela não rouba, ela não mata, ela não faz nada de errado, ela paga suas contas em dia, então ela não precisa de Jesus. E Paulo aqui vai mostrar que isso não é verdade, né? A condição do homem sem Jesus é uma condição pecaminosa. E a gente vai mostrar isso mais para frente. Então, Paulo vai mostrar também a culpabilidade dos judeus. Paulo vai dizer que Andréia está chegando aí. Deus abençoe, Andréia. Seja bem-vinda, paz. Paulo vai mostrar que até os judeus
que praticavam a lei judaica, a lei mosaica, eles também tinham culpa. E aí, que nenhum sistema religioso era capaz de levar o homem à salvação. Paulo está mostrando aqui, do capítulo 9, do versículo 9 até o 20, essa culpabilidade. Está mostrando aqui, deixa eu ler só aqui, só um versículo. Eu vou ler o 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Paulo já colocou aqui todos num balaio só, né? Percebe? Ele não faz distinção de ninguém, ele coloca todos num balaio só. E ele diz assim: não há, versículo 11, não há uma pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Ele está colocando todos, ele disse ninguém, nobody. Ele disse que ninguém é capaz de buscar a Deus. Então, Paulo está colocando todos num nível só, numa condição só de necessidade de ter Jesus como mediador entre o homem e Deus. Então, Paulo vai mostrar aqui a incapacidade, a infidelidade, a injustiça do ser humano. Até o versículo 20. Agora, no versículo 21 e no 22, acontece algo que é assim, confortante para o nosso coração. Paulo, até o versículo 20, ele faz uma apresentação da condição humana. Diante da lei, da insuficiência para justificar qualquer pessoa. Agora, no versículo 21 e no 22, deixa eu ler para você. Entretanto, versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Versículo 22. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Note que nos versículos do 9 ao 20, Paulo demonstra a condição pecaminosa do ser humano. Agora, no versículo 21 e 22, ele dá um refresco, né? O que nós chamamos de um ponto de equilíbrio, para que a pessoa não fique no desespero total achando que está perdida. Agora ela encontra um ponto de luz, ela encontra uma possibilidade de salvação. Aqui no versículo 21 e no 22, Paulo está demonstrando que Deus, apesar de ser justo, apesar de ser um Deus que aplica a justiça, ele também é misericordioso. E por isso ele envia uma tábua de salvação para o ser humano. Note que no versículo 22, no final, ele coloca, porquanto não há distinção. Sabe o que é isso? Deus não quer saber quem vai pegar essa tábua da salvação. Ele está lançando ela. Ele joga a tábua de salvação. Quando eu falo joga, entenda, não é num sentido pejorativo, mas só para a gente conseguir absorver esse pensamento. Ele joga essa tábua de salvação que se chama Jesus. E Jesus está acessível a qualquer um, todos. O mais vil pecador, ele está acessível. E ele se coloca numa condição de acessibilidade para todos. Amém? Então, aqui nesse versículo 21, Paulo apresenta essa boa notícia de que Deus está oferecendo assim gratuitamente. Não precisa pagar nada, não precisa fazer absolutamente nada. Quando eu digo absolutamente nada, é em termos de esforços físicos. Apenas crer. Georgina, Deus abençoe, seja bem-vinda. Paz. Então, ele coloca a única condição para receber esse benefício é o crer. O que era difícil para os judeus, né, terem isso na sua mente, na sua cabeça, porque eles tinham 613 leis que anteriormente eles tinham que cumprir para alcançar a salvação em Deus. E agora, Paulo apresenta algo que é totalmente inusitado, totalmente fora da tradição judaica, que é apenas crer. Isso é difícil, até mesmo nos dias de hoje, acredite. Existem pessoas que não acreditam que estão salvas só pelo fato de crerem em Jesus. Elas acham que... A gente não está falando aqui de santificação, a gente não está falando aqui de amadurecimento cristão, a gente está falando de salvação.
Atos capítulo 16, versículo 31, diz assim, depois da pergunta do carcereiro, o que eu devo fazer? Aí a resposta é, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, o crer é suficiente para obter a salvação. Amém? Aí a gente tem outros desdobramentos que fazem parte da vida cristã cotidiana e não exatamente no crer para ser salvo. E aí, nesse versículo do 21 e 22, a gente tem a justificação pela fé. A gente tem algo que a gente falou no capítulo 1, que era o tema central desse livro, que é justificação pela fé. A forma com que Jesus torna justo uma pessoa sem que ela pague por isso. Porque ele pagou esse preço. Ele tornou justo todo aquele que nele crê. Amém? No versículo 23, esse aqui é algo que é extremamente importante, porque trata exatamente daquela condição que a gente falou ainda há pouco, quando uma pessoa fala, mas ele não pratica nada de mal, ao contrário, ele é uma pessoa boa. Aqui existe, no versículo 23, uma coisa que a teologia chama de universalidade do pecado. É aquele estágio em que todo ser humano já nasce com a semente pecaminosa. Deixa eu ver aqui. Eu vou ver aqui, eu vou aproveitar para mostrar para você aqui esse livro aqui, ó. Eu tive a felicidade de fazer um curso de especialização, né? E em teologia armínio-wesleyana, e ao final do curso a gente tinha que apresentar um artigo e o meu artigo, né, foi, para glória de Deus, aceito e publicado num livro aqui bacana, onde tem aqui Thomas Nobel, Wellington Mariano, Marlon Marques e Vinícius Couto, que são autores consagrados, e a gente teve a felicidade de ter o nosso artigo publicado ao lado desses grandes homens de Deus, teólogos consagrados, escritores, e Vinícius Couto é o autor que organiza esse livro. Aí eu peguei uma parte que está no meu artigo, nesse livro, a gente colocou até naquele material, a gente colocou até no material que eu vou ler aqui diretamente do livro, que fala da condição humana após o pecado de Adão. Amém? A condição humana é para todos, né? A gente vai ler o versículo, eu vou ler o versículo na Bíblia primeiro. Versículo 23 diz assim, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, esse versículo trata da universalidade do pecado. Ou seja, todos pecaram. Não há ninguém que se salve. E eu vou ler aqui direto no livro, está na página 122, diz assim, ó, depravação total, herança adâmica. É a condição que coloca o homem em uma situação de incapacidade moral e espiritual, inclinado à prática do mal e incapaz de mudar essa condição por si só. Ou seja, essa condição descrita aqui no versículo 23, ela trata de algo que abrange toda a humanidade. Por isso, a teologia chama isso de universalidade do pecado. A depravação total é o estado que o ser humano se encontra após o pecado de Adão. Depois que Adão cometeu o pecado, né? Adão, ele começa, ali começa uma saga de contaminação hereditária que chega até nós. Então, quando a Bíblia diz que todos pecaram, está se referindo a esse pecado original, a herança adâmica. E a condição que o homem fica após esse pecado chama-se depravação total. Ele não tem condição nenhuma de se chegar a Deus. E aí, por isso, a gente lembra lá no início que a gente falou de graça preveniente? Essa graça preveniente é que chega até o ser humano antes
de nós nos relacionarmos com Deus, porque nós não temos condição. O livro de Efésios vai dizer isso. Né? Nós estamos mortos em pecados e delitos. Então, essa condição humana de depravação total não permite que a gente se achegue até o Senhor, até Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus ele foi rompido por causa do pecado e, através de Jesus, ele é religado. Ele é reatado. Então, eu só posso ser restituído naquilo que eu fui destituído. Então, essa restituição, essa religação acontece quando eu recebo a Jesus no meu coração. Ou, se você preferir, quando eu aceito a Jesus. Eu não gosto muito desse termo, mas eu respeito, e se você prefere, quando eu aceito Jesus no meu coração. Então, o versículo 23 trata exatamente da condição em que toda a humanidade está. E aqui, só um detalhezinho. Esse estado pecaminoso aconteceu com Adão por causa do relacionamento dele com Deus, ou melhor, não foi por causa do relacionamento, mas porque ele desobedeceu uma ordem estabelecida por Deus que baseava o seu relacionamento em obediência. Se você colocar lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, vai dizer que Deus deu uma ordem para o homem, para Adão. Por isso não acontece nada enquanto a Eva come. Depois que Eva passa o fruto para Adão, aí sim acontece tudo aquilo que você conhece na Bíblia. Mas até então não havia acontecido nada porque a ordem foi dada para Adão. Então, Adão é que tinha a obrigação ou tinha o poder de decidir. Então, eu vou dizer para você aqui por que Deus não colocou uma redoma de vidro, um cadeado, um segredo, um cofre naquela árvore para poder protegê-la de Adão. Porque o relacionamento de Deus com Adão não era baseado no impedimento, mas era baseado na ordem. E a ordem expressa na minha cabeça uma possibilidade de respondê-la como sim ou respondê-la como não. Vou te dar um exemplo. Eu agora tenho, eu tenho 2 filhos, mas agora eles são casados e eu não tenho mais poder sobre eles, do tipo, não vão para algum lugar, ou não posso mais fazer isso. Eu falava para eles assim, não pode fazer, e a gente saía. Eles poderiam fazer ou não. Pedro está entrando aqui também no Instagram. Deus abençoe, Pedro. Eles podiam fazer ou não. Então, teve coisas que depois de grande meus filhos relataram, pai, lembra aquele dia? Eu bem fiz. Por quê? Porque eles tinham a possibilidade de fazer ou de não fazer, de obedecer ou de não obedecer. Confere? Agora é diferente se eu disser assim, ó, eu vou botar esse dinheiro aqui no cofre e não é para ninguém mexer. Não vou dar o segredo para ninguém, esse dinheiro é meu. E eu tranco o cofre, escondo o segredo, ninguém sabe. Aí você vai me dizer assim, eu posso arrombar, mas aí há uma outra maneira da gente conseguir alcançar. Não é simplesmente obedecer ou não obedecer. Você consegue entender? Então Deus ele estabeleceu a obediência e não o impedimento. Se ele quisesse impedir Adão, ele colocava um cofre lá, Adão não ia nem saber que tinha árvore lá. E ia continuar a vida, feliz. Mas, Patrícia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então, Adão, ele olhava aquela árvore e falava, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Entendeu? Ele podia fazer ou não fazer. Então, o relacionamento de Deus comigo, com você, não é baseado no impedimento, é na obediência. Deus ele se alega muito mais com a nossa obediência do que com a nossa conquista ou com aquilo que a gente está fazendo na obra dele. Ele quer que eu e você obedeçamos. Isso vale muito mais para Deus. Amém? Então, para a gente caminhar aí para os minutos finais, o versículo 24 fala de redenção através de Jesus. Aqui, Paulo vai dar um refresco e vai começar a mostrar que é possível. Diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sendo, essa palavra aqui, Paulo estava usando até então, só um minuto.
Tem que beber uma água de vez em quando. Paulo estava usando uma palavra que era justificação. O que é justificar? É cancelar uma culpa, né? Uma dívida que havia com alguém. Então, ele usava essa palavra para demonstrar que aqueles irmãos daquela época, e isso alcança a mim e a você, eles estavam justificados, né? Diante da condenação, diante de tudo aquilo que acontecia. A lei não conseguia fazer isso. E a fé em Jesus Cristo conseguia e consegue até hoje. Agora, ele usa uma outra palavra, a redenção. Está aqui, ó. Mediante a redenção. Essa palavra eu coloquei aqui naquele material. No original grego está apolutrosis. Essa apolutrosis tem um sentido diferente de justificar, de dizer que aquela pessoa não deve nada. Agora, essa apolutrose era usada comumente na época no sentido de comprar um escravo e dar-lhe a ele o direito à liberdade. A carta de alforria que a gente tem, né, que a gente ouve falar aí nos livros de história e filmes de escravidão. Então, a redenção tinha esse sentido. Eles conseguiam entender. Redenção é alguém que comprava um escravo e tornava esse escravo livre. Jesus fez isso por mim e por você, e fez isso por eles. Paulo estava mostrando que Jesus comprou cada um com preço de sangue e tornou cada um livre do pecado. Algo que a lei não conseguia fazer. Paulo está demonstrando aqui a insuficiência da lei, a incapacidade da lei, mas, acima de tudo, a possibilidade encontrada em Jesus de redenção. Aí Paulo vai deixar os irmãos judeus meio que atônitos, porque ele termina concordando que a lei era algo bom, só não era eficaz. Então, Paulo, nesse discurso, ele consegue atrair a atenção dos judeus, e eu queria aqui ressaltar, mais uma vez, que quando a gente fala de judeus, a gente não está falando de maneira pejorativa, amém? A gente está falando com maior respeito, mas é o que está aqui nessa passagem. E Paulo, ele trata disso com respeito, mas também mostrando a ineficácia da lei, mostrando que Jesus, ele era superior a tudo aquilo que já estava sendo apresentado. Paulo está demonstrando que Jesus, ele, apesar de não estar sendo visto, né? Porque o maior problema de algumas pessoas é não conseguir apenas crer. Elas precisam de algo palpável. E aí, algumas pessoas materializam a fé para que elas possam acreditar em algo. A proposta do apóstolo Paulo é crer em algo invisível. É crer em algo que não se pode ver, não se pode tocar. E aí, aqui era o grande desafio, porque os judeus, eles tinham a lei, eles tinham a Torá, eles tinham ali nas mãos algo que eles viam e conseguiam seguir. Né? Ou melhor, não conseguiam, mas procuravam seguir. Então, Paulo, nesse capítulo 3, ele tem o desafio de mudar a mentalidade, né? Aquele processo de metanoia na cabeça daqueles irmãos romanos, tanto os judeus quanto os gregos, porque as raízes de cada um deles eram raízes muito profundas, né? De tradições que faziam coisas totalmente diferentes daquilo que Paulo estava apresentando. Logo, eles não podiam de uma hora para outra mudar e simplesmente não acreditar mais naquilo. Então, o grande desafio de Paulo e também nosso nos dias de hoje é ter paciência com aqueles que estão chegando, porque muita gente vem
a gente costuma dizer, com carrapicho, né? Com coisas que encontraram no mundo, que são decepções, frustrações, injustiças, mágoas, ressentimentos, e tudo isso elas trazem, e quando chega perto da gente, a gente tem que ter essa paciência de colocar um discurso que possa alcançar esse pecador, tá bom? O grande desafio é transformar teoria em prática. O grande desafio é fazer com que aquilo que a gente aprende, a gente possa praticar. Amém? Deus abençoe a tua vida. Eu quero te agradecer pela sua companhia, você está participando dessa live. E mais uma vez a gente vai falar do material. E deixa eu pegar aqui esse material aqui, ó. Deixa eu ver aqui, isso. Vou botar assim, aqui, isso. E aqui para o Facebook, para cá. Esse material está disponível no Facebook e no Instagram. Você vai lá, clica, baixa. Aí você pode imprimir, você pode deixar no seu computador, no tablet, no celular, no smartphone. E rever a aula, estudar. Se alguém tiver alguma dúvida, se eu de repente falei muito rápido, você quiser deixar no comentário aí, a gente vai respondendo. Eu não prometo para você responder assim de imediato, porque, por exemplo, hoje a gente tem outras coisas e aí a gente vai ter, né? Mas a gente vai respondendo ao longo do dia, de maneira que você possa satisfazer a sua dúvida aí. Amém? Deus abençoe. Eu te espero amanhã às 11 horas da manhã para nosso próximo encontro, capítulo 4, livro de Romanos. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com você. Amém? Deus abençoe. Até o próximo encontro.